Então, em geral, a gente conseguiu resultados que essa paciente estava buscando há muito tempo e não tinha. Isso é a metabolômica, trata-se dessa ciência de inovação que já está disponível na prática clínica. O hipotiroidismo acomete quase 2 bilhões de pessoas no mundo e é a condição clínica mais prevalente quando falamos em doenças da tireoide. O hipotiroidismo pode ser a doença de base, a doença raiz para várias outras condições clínicas. E hoje eu quero falar sobre como entender a causa dessa condição clínica raiz e dos outros sintomas que acometem os nossos pacientes. Eu quero falar hoje para médicos, endocrinologistas, nutrólogos, ginecologistas, psiquiatras, gastroenterologistas e outras especialidades médicas. E também para nutricionistas que atuam em diversas áreas da nutrição. Eu vou compartilhar com vocês o caso de uma paciente com 35 anos de idade, com diagnóstico de hipotiroidismo, constipação crônica, refluxo, síndrome do ovário policístico, em tratamento para depressão e ansiedade e relato de acne, né? Dentre outros sintomas que nós vamos discutir aqui ao longo do caso, né? Essa paciente, apesar de estar fazendo acompanhamento com diversas especialidades e inclusive está fazendo uso de medicações, no caso medicação para otimização da tireoide, já que ela tem hipotiroidismo, e medicação para ansiedade e depressão. Apesar dessa paciente estar com várias especialidades médicas e em uso de medicação, os sintomas ainda persistem, né? E foi por conta desses sintomas e da proposta de entender melhor a causa desses sintomas, dessas condições clínicas, que essa paciente me procurou. O que nós fizemos? O que eu recomendo fazer? Um mapeamento metabólico. Sim, estamos falando de metabolômica. Estamos falando de entender o que está acontecendo na bioquímica desse paciente a um nível molecular. Entender a expressão, o resultado dos genes que já se expressaram no nosso organismo em conjunto com o ambiente ao qual nós estamos inseridos. Claro que ter análises bioquímicas convencionais é extremamente importante e foi a primeira conduta que eu tive com essa paciente, solicitar exames bioquímicos convencionais, porém, em paralelo, entender a um nível molecular, por meio da metabolômica, o que estava acontecendo por trás desses sintomas. E daí nós descobrimos desequilíbrios no metabolismo que os exames convencionais jamais nos mostrariam ao nível preciso, molecular e profundo, né? Então, ao mapear o metabolismo dessa paciente, eu detectei que ela apresentava insuficiência de várias vitaminas do complexo B. Alguns marcadores no exame de metabolômica são específicos para avaliar insuficiência de vitaminas do complexo B. Essa paciente apresentou os marcadores alfa-ceto-isovalerato, alfa-ceto-beta-metilvalerato e xanturenato acima dos valores de normalidade para esses marcadores. O que me indica uma insuficiência de vitamina do complexo B, a vitamina B1, B2, riboflavina, B3, niacina, B5, ácido pantotênico e também ácido lipóico. Esses dois marcadores iniciais que eu mencionei, quando alterados, eles me indicam uma insuficiência nessas vitaminas do complexo B. O xanturenato, que é um outro marcador que avalia a insuficiência de vitamina do complexo B6, também estava, da vitamina B6 também estava em desequilíbrio, né? Mostrando que essa paciente tem uma necessidade da suplementação com vitamina B6 na forma ativa, né, na forma de piridoxina ou piridoxal 5-fosfato. Isso apesar dos exames bioquímicos convencionais dessa paciente apresentarem valores de normalidade para vitamina B6, ou seja, a análise metabolômica nos mostra o que os exames bioquímicos convencionais não nos mostram, né? Muitas vezes não mostram, né?
Então, o primeiro desequilíbrio, o primeiro passo para a correção do desequilíbrio foi a suplementação dessas vitaminas. E também detectamos alterações em marcadores do metabolismo de neurotransmissores, né? Conseguimos detectar aqui alteração nos níveis do 5-hidroxiindolacetato, o marcador funcional de serotonina, exclusivo da análise metabolômica. Somente através da análise metabolômica conseguimos avaliar níveis funcionais de vitamina, de serotonina, através desse marcador 5-hidroxiindolacetato. Esse marcador estava alto e, na verdade, ele pode estar acima do valor de normalidade por conta do uso do antidepressivo que essa paciente está fazendo. Além disso, esse marcador pode estar em desequilíbrio. Quando em desequilíbrio, ele pode indicar uma disbiose, um desequilíbrio na microbiota intestinal. Um excesso de E. coli, por exemplo, que é uma bactéria patogênica, aumenta níveis de 5-hidroxiindolacetato. Além disso, a exposição a xenobióticos, como exposição à acrilamida, muito comum em batata frita, né, na mistura de aminoácidos, açúcar e água, alimentos que envolvem a composição de aminoácidos, açúcar e água submetidos a alta temperatura, né, pode formar acrilamida, que é um xenobiótico. Estudos já mostraram que o desequilíbrio nesse marcador funcional da serotonina pode estar relacionado à exposição a xenobiótico e também à exposição a micotoxinas, muito comuns aí em milhos, né, em outros alimentos. Então, me indica um alerta de investigação do que está acontecendo muito além do que o exame bioquímico pode me mostrar. Além disso, a gente consegue fazer algumas associações. Esse marcador está alto, a paciente tem um paladar infantil, ela consome basicamente arroz, feijão, carne, batata e quase nada de legumes. Isso me indica que, olha, essa paciente pode estar com uma exposição a xenobióticos, né? E esse marcador me direciona melhor para o tratamento. Além disso, essa mesma paciente apresentou níveis de quinurinato aumentado, acima dos valores de normalidade. O quinurinato é um metabólito de neurotransmissores da via do aminoácido triptofano, da via que a gente chama via das quinurininas, e quando aumentado aí em biofluido, ele pode me indicar a deficiência de vitamina B6 e pode me indicar que a paciente está passando por uma infecção crônica, né, que está muito conectada pode estar muito conectado com esse quadro de disbiose. Lembrando que essa paciente apresenta constipação crônica, né, síndrome do ovário policístico e problemas aí de eixo cérebro-intestino, né? Essa paciente já teve depressão, faz uso de antidepressivo e ainda assim relata ansiedade. Bom, além disso, quando eu olhei esse mapeamento metabólico, esse exame de metabolômica da paciente, eu encontrei níveis muito elevados do tricarbalilato, que é um metabólito que está relacionado à fermentação de leveduras e pode estar relacionado à exposição a micotoxinas, que eu falei que aquele 5-hidroxiindolacetato poderia estar me apontando, né? Além disso, entendemos aqui também, pelo exame de metabolômica dessa paciente, que ela estava com uma má absorção de carboidratos no intestino delgado e que essa má absorção de carboidratos no intestino delgado estava levando a um supercrescimento bacteriano. O marcador de lactato foi encontrado muito acima dos valores de normalidade. Ele é um marcador que me indica má absorção de carboidratos no intestino delgado e, nesse caso, a gente entende que essa paciente pode não estar, provavelmente não está absorvendo e digerindo os nutrientes que ela consome por conta desse supercrescimento bacteriano. E nós entendemos como tratar essa paciente. Essa paciente, especificamente, vai precisar do uso de antibiótico-terapia devido ao supercrescimento bacteriano. Além disso, ela vai precisar de ativos, como, por exemplo, de berberina, que vão ajudar a controlar esse supercrescimento bacteriano e também de enzimas digestivas para facilitar a digestão desse macronutriente.
Além disso, eu encontrei aqui no exame metabólico dessa paciente níveis muito aumentados do marcador 3,4-dihidroxifenilpropionato, que é um marcador que me indica supercrescimento de Clostridium, de espécies relacionadas ao Clostridium, que é patogênico. Ou seja, uma disbiose aí relacionada ao delactato aumentado, ao tricarbalilato aumentado e ao 3,4-dihidroxifenilpropionato aumentado. Uma disbiose que envolve diferentes precursores, na verdade. Um deles precursor é carboidrato e outros cujos precursores são aminoácidos. Além disso, através desse teste, desse mapeamento metabólico, eu entendi que essa paciente estava com supercrescimento fúngico. Ela apresentou níveis aumentados de D-arabinitol, que é um marcador de cândida, de crescimento, supercrescimento de cândida, que é patogênico, um fungo patogênico. E nós entendemos que essa paciente vai precisar de antifúngico e que essa paciente vai precisar de probióticos, né? No caso aqui, por exemplo, Saccharomyces boulardii é uma cepa. Na verdade, é um dos tratamentos indicados aqui em conjunto com antifúngico, né? Então, através de todo esse mapeamento metabólico da paciente, a gente conseguiu entender o que está por trás dos sintomas que ela relata e que ela vinha tratando com medicamentos. Só que com insucesso, porque se essas bases não forem identificadas, não forem corrigidas, o tratamento assertivo fica praticamente impossível, né, de ser efetivo. Então, diante dessas análises, desse resultado, nós montamos um tratamento específico para essa paciente, no que se refere ao planejamento alimentar, no que se refere à suplementação e também ao uso de medicação. Nós, em conjunto com médicos, né, eu compartilhei esse caso e nós entramos com essa terapêutica em conjunto para essa paciente. E os resultados, obviamente, foram melhora do quadro de constipação, né, melhora da ansiedade, melhora da acne, melhora do refluxo. Então, em geral, a gente conseguiu resultados que essa paciente estava buscando há muito tempo e não tinha. Isso é a metabolômica, trata-se dessa ciência de inovação que já está disponível na prática clínica e que médicos e nutricionistas que tiverem conhecimento sobre esse assunto irão fazer um trabalho totalmente diferenciado nos seus consultórios.